que rufe os tambores para que nós possamos revelar a pergunta que norteará a nossa enquete. Vamos lá, Bruno Rousseff da Silva. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é esta: o excesso de métodos pode revelar falta de confiança no agir soberano de Deus? Presbítero Júlio, acho que será necessária a sua explicação com respeito aos métodos, presbítero. Métodos normalmente são iniciativas humanas para tentar resolver situações. Se atente ao detalhe do excesso de métodos. Este entendimento é importante para você compreender também a direção da nossa pergunta de hoje. O excesso de métodos, ou seja, aquela preocupação grande de procurar muitas maneiras de resolver as coisas, muitas maneiras, até em relação àquilo que é espiritual muitas vezes. Se importar tanto com estratégias para atingir melhores resultados. Repito, atente-se ao ponto do excesso, o excesso de métodos, o excesso de estratégias. Colocar como prioridade métodos, metodologias, estratégias. Isso pode refletir, na verdade, uma falta de confiança na soberania de Deus? Queremos saber a sua opinião sobre este importante assunto. Pergunta importante, como todas as perguntas que são vinculadas aqui, que são feitas no nosso programa, são perguntas que têm por objetivo levar-te à reflexão bíblica, logicamente, e no final o presbítero Júlio Souza, ele vai trazer o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete. Nós vamos à primeira parcial da nossa enquete. A pergunta que norteia a nossa enquete é esta: o excesso de métodos pode revelar falta de confiança no agir soberano de Deus? Como estamos, será? Qual tem sido as respostas? Como está a primeira parcial? Vamos ver se já temos aqui na tela. Vamos ver as imagens. Não tem parcial? Não temos parcial. Tivemos um problema, tivemos um chute. O chute, deu chute, viu? Deu chute, deu problema. Mas, ô Natiel, tem participação dos nossos internautas, não é mesmo? Exatamente, Pastor Júnior, já recebemos aqui no nosso chat no YouTube algumas mensagens respondendo a enquete do dia e também fazendo pedidos de oração. Vamos expor aqui a primeira mensagem do dia, é da irmã Lucinéia, ela sempre interage conosco aqui e deixou a sua mensagem também respondendo a nossa enquete do dia. Ela acredita que sim, a fé madura usa meios práticos, mas mantém a soberania de Deus como o fundamento da esperança, evitando que o método se torne um ídolo de controle. Que maravilha! Muito obrigado, irmã Lucinéia, sempre respondendo as nossas enquetes aqui no nosso chat. Agora, a irmã Marluce Novaes também respondeu a enquete, ela foi bem direto ao ponto, disse que sim, acredita que é a resposta correta para a nossa enquete do dia, recordando que o pastor Júlio Souza responderá à luz das Sagradas Escrituras a nossa enquete de hoje. Agora também temos pedidos de oração. O Valdeci Bispo, ele colocou aqui no chat o seu comentário falando: peço orações em favor dos meus pais, cura, libertação. Também Oswaldo Bispo de Jesus, Luzia Nunes da Silva de Jesus e o irmão também Giovanni Bispo de Jesus. Ele sofreu um acidente de motocicleta e quebrou a coluna. Nós vamos orar somente Deus para fazer com que esta vida seja alcançada neste momento através de um grande milagre. Vamos orar já. A irmã Natália Santos também deixou um pedido de oração aqui. Ela colocou aqui no comentário: a paz do Senhor, meus irmãos, quero pedir orações para os meus filhos, Alan Felipe e Gabriel Luan. Obrigado, Jesus, por tudo na minha vida, te amo. Ela colocou aqui nos comentários. Vamos ler algumas mensagens que estão chegando também através do nosso WhatsApp 11 98292 3392. Daqui a pouquinho tem oração aqui no nosso canal oficial. Olha, Maria Inês está dizendo: bom dia, paz do Senhor, peço oração em favor de minha mente e do meu coração. Ando muito triste com situações que estão acontecendo em minha vida, não estou tendo forças para orar. É um problema muito complexo, mas vamos orar porque o nosso Deus é aquele que dá forças para buscarmos a sua presença. Mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Carolina Feitosa está dizendo: a paz do Senhor, peço oração pela vida do meu esposo, para Deus quebrantar o coração dele. Que maravilha! Vamos orar sim, irmã Carolina.
ore também conosco daqui a pouquinho com o pastor Júnior, hein? O Tino está mandando mensagem dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, peço oração pela minha cura, meu Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. São algumas mensagens que estão chegando aqui para o nosso WhatsApp e também para o nosso canal oficial no YouTube, Pastor Júnior. É isso mesmo, muito obrigado a todos que estão deixando as suas mensagens de texto nas nossas redes sociais. Olha, a parcial já chegou, viu? 80% estão dizendo que sim, 20% estão dizendo que não, referente à nossa pergunta. O excesso de métodos pode revelar falta de confiança no agir soberano de Deus? E nós agora vamos com ele, Bruno Haddad da Silva Rousseff, que vai rufar os tambores para que nós anunciemos o resultado final. A pergunta que hoje norteou a nossa enquete foi esta: o excesso de métodos pode revelar falta de confiança no agir soberano de Deus? Olha aí, 85% afirmam que sim, 15% afirmam que não. Agradecemos a participação de todos, respeitamos a todas as opiniões, porém, como sempre dizemos, o que é importante mesmo é o que a Bíblia diz. Aí está acima de qualquer opinião, qualquer tipo de manifestação. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor, a Bíblia... Agora sim. Então vamos voltar. O que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor, a Bíblia diz que sim, a confiança excessiva em métodos, metodologias, pode representar sim uma falta de confiança na soberania de Deus. E eu vou logo ao Salmo de número 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quer dizer, pode ter toda a engenharia, toda preparação, toda a arquitetura, mas a edificação ela vem de Deus. Aqui, Deus não está ignorando a necessidade de métodos no trabalho, na preparação, mas de que há um Deus que é soberano em seus propósitos e que é nele que deve estar a nossa confiança. Vamos avançar um pouquinho em nosso raciocínio bíblico. Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz assim: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, ou por poder, em outras traduções, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós vemos claramente nas palavras do profeta Zacarias, trazendo a palavra de Deus ao povo, de que não iria adiantar o uso excessivo de força ou a confiança no poder humano se não fosse pela vontade de Deus, se não fosse pelo Espírito de Deus. O raciocínio que nós trazemos aqui pela Escritura é que os métodos não são ignorados. A metodologia e a estratégia, elas são válidas. O que não podemos é confiar nestes métodos acima da soberania de Deus. Inclusive temos no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 38 e 39, uma passagem bem interessante. Quando Davi se propõe a lutar contra o gigante Golias, o rei Saul ficou assustado, mas tudo bem, você vai lutar, todavia irá usar a minha armadura, coloque aí. Davi não conseguiu nem sequer andar com aquela armadura. Ou seja, é o exemplo da metodologia humana, do método humano. Quando Davi vai sem a armadura, mas vai com o método de Deus, podemos dizer assim, a ideia de pegar as pedras e com uma delas derrotou o gigante. Observe como a confiança em Deus, ela deve estar acima de todo e qualquer método. Mais uma vez enfatizo a ideia de que métodos não são ignorados. Agora, confiar excessivamente que vai dar certo, que vamos conseguir, que será um sucesso, porque temos a melhor estratégia, isso é um engano e sim demonstra falta de confiança na soberania de Deus. Eu encerro aqui com as palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em poder e demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder
de Deus. Paulo está ali numa cultura grega, onde havia estudo de retórica, preparação para convencimento com palavras persuasivas. Ele disse, olha, eu não me preparei apenas para persuadi-los com a retórica ou com o melhor uso das palavras, com a eloquência humana. O que eu levei a vocês, de fato, foi o poder de Deus, porque eu não queria que vocês estivessem firmados na sabedoria humana. Isso é muito frágil, mas sim, conhecer o poder de Deus é o que faz toda a diferença. Que possamos pensar nisso e sim, usar estratégia, usar metodologia, mas sempre submetido à vontade e à soberania de Deus. Confiar sempre, em primeiro lugar, no poder de Deus.